Amados irmãos, a paz do Senhor. Esse é um momento prazeroso, é um momento de recordações, e recordar é viver. Amém? Agradeço ao pastor esta surpresa, né, de trazer aqui uma saudação, e tenho boas lembranças deste lugar, e assim como os demais que se expressaram, também tenho alegria e gozo por ter aprendido também aqui neste ambiente. Mas quero, antes de falar algo mais, ler o Salmo 84, pelo menos alguns versos, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Quem diz amém? Meus irmãos, como lembrando, né, rapidamente, veio à minha mente os primeiros momentos que comecei a vir a esta congregação aqui. Naquela época era sede, templo central, e foi por ocasião que iniciei a aprender música, né? Tocar o meu instrumento, trompetista, né? Junto com o pastor Samuel também, na banda de música, e outros que ainda estão aí, e louvei muito a Deus por aquelas oportunidades. A minha congregação, meu berço, é a congregação do 7º RO, né? Ali é o meu berço, e decidi vir e aprender música, e toquei na banda de música, que naquela época era aqui, não é a sede. Porém, um detalhe que era muito importante: a minha sede era tão grande de aprender, que eu vinha a pés do 7º RO, morava bem perto, para voltar de ônibus, né? Muitos talvez nem saibam, né, desse detalhe. E eu vinha com muita alegria, muitas vezes a pés, porque não tinha o dinheiro da passagem. Mas aqui Deus me abençoou muito, aprendi a tocar música que serviu para o trabalho do Senhor, como ainda hoje. Não sou um músico formado, sou um autodidata, né? Aprendi, né, com muito esforço, mas Deus nos ajudou. Aqui toquei na banda, a minha prometida, né, irmã Vasti, cantava no coral aqui da Encruzilhada, como era conhecida, né? E aqui nos conhecemos de uma forma assim mais aproximada, e chegamos ao casamento. Só que não foi aqui o casamento, já foi no Templo Central, porque havia sido inaugurado recentemente, e o pastor Leôncio permitiu, mesmo naqueles dias, o nosso casamento ali no Templo Central. Para mim foi uma grande bênção e uma grande dádiva, e eu agradeço a Deus, porque eu não esperava que fosse assim. Como Deus haveria de me abençoar, eu não esperava, mas Ele prometeu. Eu lembro-me que ainda muito jovem, dedicando-me às coisas de Deus, um dia uma irmã, já de cancerosa, em fase terminal, ela estava naquela congregação e me esperou lá no portão e disse: jovem, eu estou aqui pelo Senhor, estou aqui pela sua vida. O Senhor me mostrou a sua vida e mandou-me lhe dizer que, se o Senhor continuar assim,
Deus vai lhe abençoar materialmente e espiritualmente. E eu louvo a Deus porque assim Ele fez. Porque eu era o rapaz número 1 da igreja, lá em Olinda. Talvez ninguém saiba, eu era o número 1. Eu só tinha uma gravata, só tinha um sapato, só tinha um paletó, só tinha uma camisa, né? E não foi fácil quando eu cheguei para o irmão Isaías, né? Pastor Ailton conhece bem, irmã, e disse: quero casar com a Vasti. Ele disse: e o emprego? Eu disse: Deus proverá. Amém. Então começou tudo aqui. Aqui fui batizado nas águas. No tanque batismal estava o pastor José Amaro, e naquela época o evangelista Sebastião de Freitas. Foi o evangelista Sebastião de Freitas que me batizou, e o senhor também, né? Então, eu louvo a Deus por essas recordações. Aqui ouvi muitos homens de Deus, pastor Eurico Bergent, não é, que pastor de Curitiba também, que muitas vezes vem aqui, Pimentel de Carvalho, pastor João Batista, né? Então tivemos, e por que não falar, ainda na minha juventude, tive o privilégio também de ouvir várias vezes o pastor José Amaro da Silva. Mas antes de concluir, um detalhe, pastor Emiliano também, era bem alto, né? E, lembrando-me de um detalhe do pastor, e talvez isso sirva, não é, para todos nós. E lembrei-me aqui, quando recebi a notícia da oportunidade, que naquela manhã o pastor João Batista estava falando aos presentes que os obreiros, cada um, deveriam ficar no lugar que Deus determinou para ele. Eu gravei esta mensagem, uma mensagem simples, mas ele disse: cada um deve ficar no lugar que Deus determinou. E ele fez um exemplo, não sei se alguém lembra, estava aqui, um exemplo, e ele pegou o seu paletó, né, as casas, ele disse: tudo aqui é casa, e aqui são botões, porém, esse botão não serve aqui, não é? Fica fora de lugar. Tudo é botão e tudo é casa. Eu nunca esqueci como é bom permanecer aonde Deus quer que estejamos. Quem diz amém? São essas lembranças que me veio à mente rapidamente. Que Deus nos abençoe. Nossa gratidão ao pastor presidente por me permitir trazer estas rápidas palavras. Amém.